7-0, hein? Olha a Espanha, hein? É a gente que critica às vezes a Espanha por ser meio arame liso, né? Aquele time que fica com a bola o tempo todo, mas é muito pouco objetivo. Hoje sobrou objetividade para o time de Luiz Henrique, hein? 7-0 na Costa Rica, uma das maiores goleadas da história da Copa do Mundo. É a segunda maior goleada de uma estreia de Copa, só a Alemanha contra a Arábia Saudita em 2002, o 8-0 foi maior do que essa goleada que a gente teve agora da Espanha, né? E foi uma goleada que surpreende muito, até porque a Espanha nunca foi uma seleção de golear muito, né? A Espanha, ela controlava bem as partidas, ganhava muitos jogos, mas também, assim, quando a gente está tratando de uma Copa do Mundo, se a gente lembrar da campanha do título com o Del Bosque em 2010, a Espanha não marcou mais de 3 gols em nenhuma partida, pelo menos eu não tenho memória disso, sempre ganhando os jogos por placares um pouco mais magros, no máximo 2-0, mas é aquele negócio, o futebol era efetivo, funcionava. Hoje teve uma goleada que chama muita atenção por todos os aspectos envolvendo ela. Tipo assim, o time dominou completamente o adversário, produziu chances claras quase que o tempo inteiro e, é claro, não deixou o adversário jogar. Foram 0 finalizações da Costa Rica no jogo inteiro. A Costa Rica mal pisou na área da Espanha. Eu, sinceramente, vi só alguns momentos do primeiro tempo. No segundo, acho que eu mal vi a Costa Rica passando jeito do meio campo, e isso é um mérito muito grande do Luiz Henrique, né? A Espanha, como eu já falei algumas vezes, ela não está com o elenco de ouro deles, embora tenha jovens muito talentosos e promissores, como é o caso do Gavi, do Pedri, que fez um primeiro tempo incrível, o Pedri, o Gavi no segundo voou, e a gente tem também o Baldé, que é um lateral que eu gosto pra caramba, né, no Barcelona. O Barcelona tem realmente uma categoria de base que está achando várias joias nesse futebol espanhol, e assim, há um futuro interessante para a seleção espanhola, mas se a gente for comparar com 2010, né, que é uma base interessante para comparar, a gente está falando de uma seleção que tem menos talento, né? Aquela tinha lá Fábregas, Iniesta, Xavi Alonso, Davi Villa, Fernando Torres, né? A maioria deles no seu auge, tinha o Puyol também, Iker Casillas, era uma seleção melhor. Mas a questão é, uma semelhança entre essas duas seleções é a qualidade dos técnicos. Del Bosque foi um bicampeão da Champions League, ele é um cara que teve uma história gigantesca lá no futebol espanhol e veio para a seleção espanhola e conquistou a Copa do Mundo e a Eurocopa. O Luiz Henrique, ele treinou o Barcelona, o Bilbao, no Barcelona, ele ganhou a última Champions League do clube blaugrana e, é claro, comandou aquele trio de ataque maravilhoso entre Messi, Neymar e Luis Suárez. Ele trouxe ali uma química impressionante àquele ataque, é um técnico excepcional e que tem um aproveitamento maior do que o de Pep Guardiola na frente do Barcelona, isso não é pouca coisa. Então, o Luis Henrique certamente é um técnico muito bom e é um técnico que teve algumas decisões questionadas, né? Por exemplo, a decisão dele de não convocar o Sérgio Ramos e o Thiago Alcântara, que eu sou contra, eu acho que eles poderiam estar contribuindo para a seleção, mas no final das contas ele hoje teve uma atuação que mostra a qualidade dele como técnico, de uma seleção que é extremamente bem treinada, organizada, e muito pelo técnico, essa seleção ela tem que ser muito respeitada. A Espanha é o tipo de seleção que, por mais que não tenha aquele talento em sobra como teve em 2010, até mesmo 2014, onde foram muito mal, mas tinha ainda muito talento lá, eu acredito que a Espanha ela tem um padrão de jogo mais bem definido em todas as seleções na Copa do Mundo. As outras até podem ser organizadas algumas, a Dinamarca já mostrou que joga muito futebol, a Argentina já teve grandes jogos, embora teve uma estreia pavorosa, entende? O próprio Brasil mostrou com o Tite bons jogos, mas eu acho que a Espanha é a seleção que tende a ser um pouco mais regular, e o Luiz Henrique é o melhor técnico talvez de toda a Copa junto com o Hansi Flick. O Flick cometeu muitos erros hoje, mas a vantagem do Luiz Henrique é que ele está há bastante tempo na seleção e o Hansi Flick assumiu ano passado. Então é um trabalho ainda no começo do Flick e o Luiz Henrique já tem muita estrada aí com a seleção espanhola e, ao meu ver, assim, o cara já está ali com as ideias bem definidas com esse elenco, o elenco comprou bem essa ideia e o time está jogando de maneira muito sólida. Agora é ver um teste maior. A Costa Rica, obviamente, não era um grande desafio, mas não deixa de ser impressionante vencer um adversário por 7-0 do jeito que a Espanha fez. Por exemplo, a Inglaterra ganhou do Irã por 6-2, ganhou, mas o Irã conseguiu atacar em alguns momentos, a Inglaterra não teve controle total do jogo, sofreu 2 gols no final da conta. Agora, a Espanha controlou o jogo de uma maneira que assusta bastante seleções como o Brasil, França, aquelas que têm pretensões de ser campeãs, mas principalmente a Alemanha, que se enrascou hoje com a derrota para o Japão, né? Porque a Alemanha vai precisar da vitória contra a Espanha se quiser avançar a próxima fase, porque ganhar da Costa Rica, acho que a Alemanha ganha. Agora a Espanha é o jogo-chave nessa fase de grupos, a ver o que vai acontecer. Fato é que a Espanha teve a melhor estreia da Copa do Mundo até agora, acho que o melhor jogo, sem dúvida, foi essa atuação magnífica da Espanha, e promete. Vamos ver como a Espanha vai gerenciar isso, e um bom técnico como o Luiz Henrique consegue corrigir falhas no decorrer da competição.
seleção. É só olhar a Eurocopa do ano passado, em 2021. A Espanha não começou jogando bem e a semifinal eles estavam jogando muito futebol. A meu ver, jogaram até melhor que a Itália, só que a Itália aproveitou melhores oportunidades. Então vamos ver aí essa Copa do Mundo. Eu não descartaria a Espanha, mesmo não sendo o elenco mais talentoso, é possivelmente o mais bem treinado entre as seleções. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.